queridos alunos. Então, nesse vídeo eu trago a resolução dos exercícios do material postado na plataforma, tá? Trouxe para vocês um exercício que caiu, uma questão que caiu no Cefet de Minas Gerais. Então, vamos acompanhar juntos, tá? O jardineiro, Sr. Arthur, fez um canteiro triangular, composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Então, essa informação que nos diz que são divisões paralelas à base, nos dá um indício que podemos utilizar o teorema de Tales, se for conveniente para resolver. Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são, respectivamente, então ele solicita que nós encontramos o valor de x e o valor de y. Bom, como nós vemos que as retas elas são paralelas à base, nós podemos utilizar o teorema de Tales, que nos diz o quê? Que retas paralelas cortadas por retas transversais determinam segmentos proporcionais. Logo, eu posso concluir que o segmento x é proporcional a 20, assim como 35 é proporcional a 25, né? Por que eu só vou utilizar essa proporção? Porque aqui eu tenho duas incógnitas, que eu não sei os valores, y e x. Então, eu posso escolher qualquer dois segmentos para determinar os valores, né? Independente se eles são consecutivos ou são ou eu posso também somá-los. Nesse caso, eu posso escolher esses dois aqui nessa proporção para entender, então, o valor de x. Também posso determinar que x é proporcional a 35, assim como 20 é proporcional a 25. Bora lá, então? Eu vou escrever aqui a nossa proporção. X é proporcional a 20, assim como 35 é proporcional a 25. Bom, sei que posso utilizar os produtos dos extremos pelos produtos dos meios, né? É uma proporção, mas nesse caso, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou determinar só o meu 20. Ele está dividindo o x, eu vou passar o 20 para o outro lado, multiplicando, tá? Então, eu vou ter x igual a 20, igual mais aqui, vezes 35, divididos por 25, tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, x é igual a 28. 28 o quê? Centímetros. Tá ok? Também poderia ter feito x é proporcional a 35, né? Assim como 20 é proporcional a 25. Encontrado o valor de x, vou, então, encontrar o meu valor de y, tá? Sendo que também posso usar essa proporção. Qual proporção eu vou utilizar? Né? Essa proporção que eu tenho os valores, os quais eu vou conseguir encontrar o valor de y. Então, meu y é proporcional ao segmento de 40 centímetros, assim como 35 centímetros é proporcional ao meu segmento de 25 centímetros. Bora lá calcular o y, então, tá? Deixa aquele risquinho aí. Então, eu vou determinar que o meu y é proporcional a 40 centímetros, assim como o meu segmento de 35 centímetros é proporcional ao meu segmento de 25 centímetros. Vejam que eu usei a mesma proporção do x, tá? Porque, na verdade, se eu tenho segmentos proporcionais, aqui também eu poderia, todos os meus segmentos, lembram? Eles vão ser igual a uma constante de proporcionalidade, tá ok? Bom, vou utilizar, então, o 40. Ele está dividindo o y. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele vai
multiplicando. Nós já vimos por quê, né? Para manter a minha igualdade. Pois aqui eu poderia multiplicar pelo 40, né? E multiplicar pelo 40, eu não altero o meu equilíbrio, né? Então, na verdade, quando eu divido aqui, eu só tenho o fator multiplicativo do outro lado, ok? Então, meu y é igual a 35 vezes 40 divididos por 25, tá? E aí eu tenho o valor do meu y igual a 56 centímetros, tá? Qual a alternativa? A alternativa correta, 28 centímetros, porque ele me pede respectivamente, né? Então, eu teria meus segmentos de 28 centímetros aqui, tá? E meu segmento de 56 centímetros, ok? Vamos para o outro exercício. Eu vou trocar a tela aqui, tá? Trouxe um outro exercício para vocês, tá? Do Cefet também, de Minas Gerais, tá? Então, considere que a figura em que, tá? É que não saiu aqui, eu coloquei R é paralelo a S, que é paralela a T. Então, eu tenho 3 retas paralelas, R, S e T, cortada por 2 retas transversais, A e a minha reta B. Então, eu tenho minha reta A e B transversais. Bom, as retas transversais sugerem segmentos proporcionais. Como que eu vou resolver? Então, vamos lá. Né? Eu vou dizer que o meu segmento X... Opa, vamos fazer aqui mais retinha, né? O meu segmento X é proporcional a X mais 6, assim como meu segmento X mais 2 é proporcional a 2x mais 7, ok? Então, eu tenho x para x mais 6, assim como x mais 2 para x mais 7. Bom, vou utilizar então o produto dos meios pelo produto dos extremos aqui, é uma proporção, né? Então, eu vou ficar que x multiplica 2x mais 7, tá? Assim como x mais 2 multiplica x mais 6, ok? Tenho que usar a técnica do chuveirinho, a técnica da propriedade distributiva. Então, x multiplicado por x mais 2 e x multiplicado por 7. Então, eu vou ter 2x ao quadrado mais 7x, que é igual, aqui a mesma coisa, vou usar minha técnica distributiva, né? Então, x que multiplica x vai ser x ao quadrado, x que multiplica o 6 mais 6x, bom, tem o 2 aqui, né? Então, o 2 multiplica o x mais 2x e o 2 vai multiplicar o 6 mais 12, tá? Vou organizar a minha equação, tá? Então, 2x ao quadrado. Esse x ao quadrado vai passar para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele passa negativo, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês vejam, então. O meu x ao quadrado, ele passou para o primeiro membro, né? Negativo, tá? Mais 7x, eu vou agrupar os termos semelhantes. O 6 é positivo, do outro lado da igualdade negativo. O 2 é positivo, do outro lado da igualdade negativo. E o 12, que é positivo, do outro lado da igualdade negativo.
negativo. Tá ok? 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. Só um x ao quadrado, né? Bom, 7x menos 2x é menos x. É x. 7x menos 6x é x. Menos 2x é menos x. Menos 12 igual a zero. Bom, vejam que aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Então, uma equação de segundo grau, eu vou utilizar Bhaskara para resolver, né? Identificando meus coeficientes A, que é 1, B, que é menos 1, ó, e o C, que é menos 12. Segundo passo da equação de segundo grau, que nós já estudamos, eu vou calcular o meu delta, né? Para eu saber como são as raízes. Bom, meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vou lá calcular o meu delta, tá? Quem é b ao quadrado? É menos 1 ao quadrado. O b ao quadrado sempre é positivo, a gente já viu isso, né? 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, meu delta vai ser igual a 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12, 48. Menos com menos, mais positivo. Então, meu delta deu 49, tá? Meu delta deu 49, vamos fazer uma parte aqui, delta, né? Maior que zero, positivo, então eu vou ter duas raízes, né? Lembram? Duas raízes reais, né? Tá? E agora eu vou para minha fórmula de Bhaskara, na qual x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Ok? Menos b. Quem é o meu b? Menos 1. Então, menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes o a. O a é 1, então sobre 2. Vamos passar para uma outra tela aqui? Para dar uma olhadinha, então? Então, meu x foi igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49. É menos 1, né? Menos b, o b era menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2. Bom, meu x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de... raiz quadrada de 49 é 7, né? Sobre 2. Daqui, eu vou calcular, então, o meu x1 com o meu valor positivo, tá? Então, meu x1 eu vou considerar 1 mais 7 sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4, tá? E vou calcular o meu x2, tá? Meu x2. O meu x2 com o valor negativo. 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7, 7 menos 1 é 6. Sinal do maior, negativo. Então, menos 6 sobre 2, que é menos 3. Bom, aqui, queridos alunos, o que eu tenho? Eu tenho, então, dois valores. Um valor de x1 positivo, tá? x1 é igual a 4. E tem um valor de x2 negativo, igual a 3. Bom, como o meu problema, ele me pede, né, o comprimento dos segmentos, né? O comprimento dos segmentos, eu vou considerar somente o meu valor positivo, tá? Por quê? Porque
esses dois valores, essas duas raízes, elas vão verificar a solução dessa minha equação. Então, essas duas raízes, elas vão verificar a solução da minha equação que eu encontrei, né? Mas, se eu substituir aqui, eu posso ter valores negativos. Então, vou considerar somente o que? Os meus valores positivos, ok? Então, se eu substituir né, nos meus valores de x aqui, ó, eu já tenho só o x, eu precisaria olhar somente para o x aqui, tá? Meu segmento x não pode ser negativo, tá? Então, eu vou considerar o meu valor positivo somente. Resposta para essa questão, então, o meu x vai valer 4, ok? Nós teríamos ainda um outro exercício para resolver, que eu vou resolver no próximo vídeo, para que não fique, então, muito longo esses vídeos, tá? Temos, então, as soluções de 2 exercícios do material, exercícios que caíram, então, em provas, né, do Cefet, do IFES, provas importantes, e que vocês já estão aptos a resolver. Qualquer pergunta, qualquer questão, podem me chamar no Telegram. Beijão, queridos!